Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para a reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, rogando a Jesus que nos ampare e nos ilumine nas atividades desta noite, que a palestra do Evangelho sirva como bálsamo para os nossos corações e que possamos, envolvidos na luz do Mestre Jesus, apreender cada ensinamento que for apresentado para a nossa edificação espiritual, para o nosso momento de reflexão e que possamos aprender o máximo possível, contribuindo cada vez mais para nosso autoconhecimento e nossa evolução espiritual. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações voltados, com muito amor, com muita caridade, para que seja elevado cada sentimento até o Mestre amado, para que este querido irmão nos ajude a nos mover nessas expressões da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, pois que tens o reino, o poder e a glória para todos sempre. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Sheila, rogamos a caridade da assistência e proteção aos nossos irmãos benfeitores, para que a partir de agora tomem a condução dos atividades desta noite. Ampare-nos, Senhor Jesus, nestes instantes e, em seu nome, em nome de Irmã Sheila, com a prece cantada à Irmã Sheila, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite. Que assim seja. Não quer desativar o som. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer
trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite a todos. Para que aproveitemos melhor esse banquete espiritual que nos é oferecido, que vai continuar com a palestra que teremos agora, para a nossa preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, a lição Eficácia da Prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encandeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o rio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Meus irmãos, com muita alegria, nós passamos a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando, que será o expositor do termo evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todo vibrações de paz, de harmonia, e que a Jesus o intua, fortaleça nessa missão importante para todos nós. Centro Espírita Irmã Sheila, com muita alegria que voltamos aqui à nossa sala virtual, nessa primeira oportunidade no ano de 2021. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. E que possamos na noite de hoje fazer uma boa reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Em O Livro dos Espíritos, lá na questão 909, Allan Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, mediante os seus esforços, vencer as suas tendências negativas? Allan Kardec está perguntando aos espíritos se deixar de ser orgulhoso, invejoso ou maledicente, ou mesmo parar de fumar, beber ou usar drogas, se seria possível. E qual foi a resposta dos espíritos? Sim,
e frequentemente fazendo esforços bem pequenos. O que lhes falta, na realidade, é a vontade. Os Espíritos estão nos afirmando que deixar de ser orgulhoso, invejoso ou maledicente é fácil, como também deixar de fumar, de beber, de usar drogas é simples. E quando nós não conseguimos realizar essa proeza? Exatamente porque nos faltou vontade. O que acontece? Ficamos praticamente incrédulos em relação ao Livro dos Espíritos. Você consegue perceber a dimensão das controvérsias em que a fé raciocinada, aquela que o Espiritismo tanto nos preconiza e nos insiste praticar, pode provocar quando nós vamos aprofundando os nossos conhecimentos? É por essa razão que o notável palestrante espírita Raul Teixeira afirma que você entrar em um centro espírita é fácil, porém difícil é a doutrina espírita entrar na sua alma. Então, quando nós vamos falar da prática do Evangelho como ferramenta de mudanças, antes de tudo, nós precisamos lembrar que o Evangelho não é de Jesus. E aí é um choque, né? Porque a gente sempre fala o Evangelho de Jesus. Mas na realidade o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é de Deus, mas que foi transmitido e vivenciado em sua excelência absoluta por Jesus. Esse entendimento faz toda a diferença, já que ele estabelece a transcendência cósmica desses ensinamentos. Hoje, para a gente falar da prática evangélica, nós vamos utilizar uma peça valiosíssima do Evangelho, que é a oração do Pai Nosso, a conhecida oração do Pai Nosso. Eu acredito que todos que estão aqui junto conosco conhecem a oração do Pai Nosso. E o que significa essa oração? Será que é uma oração importante? A oração do Pai Nosso possui um simbolismo muito profundo, pois ela foi ensinada durante o Sermão da Montanha, que é considerado o sermão mais importante de todos os sermões que Jesus proferiu. Trata-se de uma oração com estrutura perfeita, pois ela apresenta os elementos do louvor, do agradecimento e da rogativa a Deus. Em O Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, consta no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 9 a 13, uma passagem de Jesus ensinando os discípulos a orar. Lá consta assim: foi quando Jesus disse: orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduza em tentação, mas livra-nos do mal. Será que essa oração é apenas um ritual místico e que devemos repeti-la para termos proteção e boa sorte? Será que o que Jesus queria ensinar era só para que repetíssemos as suas palavras? Será que são palavras mágicas? É claro que não, né, meus irmãos? É claro que não. Se fossem palavras mágicas, nós não iríamos conseguir alcançar o objetivo proposto. Até porque, quando Jesus ensinou oração, ele ensinou falando as palavras em aramaico. E nós fazemos oração falando as palavras em português. Por isso, só nós já trocaremos as palavras e não teríamos o resultado pretendido. Então, qual é o real significado dessa oração?
O ordenamento das palavras dessa oração nos permite entender corretamente como nos colocar junto de Deus, fazendo uma ressignificação de valores morais e criando assim uma ferramenta poderosa de mudanças através do Evangelho. Existem 5 frases nessa oração. Vejamos então cada uma delas. Vamos ver a primeira frase. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus reformula totalmente a forma de rogar a Deus que era utilizada lá naquela época dele. Os hábitos religiosos daquela época usavam sempre a designação Senhor, além de uma postura de distanciamento e subjugação para se dirigirem a Deus. Jesus já chama Deus de Pai, demonstrando com essa atitude uma profunda proximidade e intimidade na relação da criatura com o Criador ou do Filho com o Pai. É um Deus na figura de um Pai para ser amado e não temido. É com essa repostura de oratória que Jesus contesta toda a hierarquia, a submissão e o temor religioso existente naquela época em relação a Deus. Outro ponto que chama a nossa atenção é que quando Jesus afirma Pai Nosso, ele está assegurando categoricamente a irmandade que existe entre todos nós. E podemos perguntar, tratamos o próximo como nosso irmão? Quando Jesus afirma que estás nos céus, no plural, ele conceitua que se trata de um Pai onipresente e imanente. Ou seja, de uma dimensão extremamente e absolutamente plena. Seguindo a frase, santificado seja o teu nome. Ou seja, santificar é ter absoluto respeito por algo. Aqui, Jesus destaca a importância do respeito que devemos adotar em relação a tudo que está relacionado com a criação divina. Pessoas, animais, natureza, enfim, tudo que foi criado por Deus. Portanto, é termos o absoluto respeito em relação exatamente a tudo que existe no universo. Quando respeitamos a criação divina, estamos santificando o nome de Deus. Assim, a prática da ressignificação desses valores morais, contida nessa oração do Evangelho, tornam-se poderosas ferramentas de mudança íntima em nós. Vamos seguir. Vejamos a segunda frase. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. Onde se encontra o reino dos céus? Segundo as várias parábolas contadas pelo próprio Mestre. Onde está o reino de Deus? Na escatologia, ou seja, no momento individual final, que cada um de nós escolhe aquilo que é verdadeiramente bom e valioso para o seu espírito. É o agricultor que separa o joio do trigo, é o pescador que separa os peixes grandes dos pequenos, é o comerciante que vende tudo que tem para comprar um campo onde tem um grande tesouro enterrado, e assim por adiante, entre outras tantas parábolas que Jesus nos contou. A oração roga pela necessidade de escolhermos o caminho da introspecção para encontrar o reino de Deus. Aliás,
O próprio Mestre Jesus nos afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Prosseguindo, Jesus completa a frase: seja feita a tua vontade como no céu, também na terra. Ou seja, que se manifeste primeiro no plano espiritual, sendo a vontade de Deus sempre preponderando, para só depois se manifestar no plano material, como também afirmando que as leis cósmicas atuam de forma simultânea em ambos os planos. Assim, a prática da ressignificação desses valores morais contidas na oração do Evangelho tornam-se poderosas ferramentas de mudança íntima em nós. Seguindo a sequência, nós chegamos à terceira frase da oração. E Jesus passa então a ensinar sobre os elementos necessários também para a vida material. Ele diz: o pão nosso diário dá-nos hoje. Aqui surge a rogativa para o sustento do corpo físico. Mas não é apenas um pão para o meu pão, de forma individual, mas sim o pão nosso, de forma coletiva, visando suprir as necessidades materiais de todos nós, nossa e dos nossos irmãos. Trata-se de uma intercessão altruísta, ou seja, sem egoísmo, com continuidade, já que o pão é para todos nós, todos os dias, numa sustentação constante. Agora, vamos parar um pouquinho e nos questionar: quantos de nós, verdadeiramente, de forma inadvertida, nos fechamos para alimentar o nosso próximo? E a pergunta não se trata somente do alimento material, mas também do fundamental alimento da alma. O alimento da palavra amiga, do acolhimento, do tempo disponível para amparar o outro nas mais diversas formas e situações. É repartir o pão do sentimento, do conhecimento, da paciência, da aceitação. Outro ponto importante a destacar nessa frase é quando, em relação ao pão, a oração pede: dá-nos hoje. Jesus está ensinando aqui a importância do agora. Afinal, só podemos construir a nossa evolução espiritual no momento presente e nunca no passado ou no futuro. É a importância da temperança, da sequência, do equilíbrio, da não ansiedade da nossa vida cotidiana. Muitos de nós ansiamos pelos dias de amanhã, ou nos acorrentamos pelos dias de ontem, e nos esquecemos de viver o presente, o hoje. Quase sempre vivemos no automático e não paramos para perceber o valor incalculável do dia de hoje e acabamos perdendo oportunidades valiosas da vida. O próprio Mestre Jesus nos ensinou: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o teu próprio mal. Jesus aqui não está pregando nenhuma alienação, de maneira alguma, mas sim afirmando da importância de se viver bem o dia de hoje. Quantas vezes deixamos passar momentos preciosos do presente porque estamos vivendo apenas no passado ou no futuro? Precisamos valorizar o dia de hoje. Afinal, em um único dia, nós podemos realizar algo de bom ou de ruim que poderá reverberar por várias encarnações. Olha a dimensão disso. Assim, a prática da ressignificação desses valores morais, contida nessa oração do Evangelho, tornam-se poderosas ferramentas de mudança íntima
em nós. Vejamos agora a quarta frase da oração. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Aqui, a oração apresenta uma regra de condicionalidade. Eu peço para ser perdoado na mesma medida em que eu ofereço o meu próprio perdão. Nesse momento, podemos lembrar, por exemplo, da parábola do credor incompassível, contada pelo Mestre Jesus. É a seguinte: é aquela parábola do homem que devia a um senhor e, chamado para honrar a dívida, ele não tinha como pagar. Então o senhor determina a sua prisão e ele implora o seu perdão e afirma que com o tempo e com o trabalho ele poderia lhe pagar. O senhor concorda e lhe concede o perdão da espera. Ao sair, esse mesmo homem encontra com um devedor seu e lhe cobra a dívida. Da mesma forma, o devedor também lhe pede o perdão da espera, pois com o tempo e com o trabalho poderia lhe pagar. Porém, ele não perdoa o seu devedor e manda-o prendê-lo. O senhor, sabendo do ocorrido, manda prender aquele homem e determina que ele só seja liberto quando pagasse o último centavo da dívida. Nessa parábola, Jesus chama a nossa atenção para as nossas ações. Muitas vezes, queremos uma ação benévola para conosco, mas nem sempre temos uma ação benévola para com o outro. A oração afirma que é necessário estabelecermos uma ação de reciprocidade, ou seja, que na medida do que eu quero para mim, eu também conceda aos outros. E não só no campo do perdão, é muito mais do que isso. Ora, se eu quero que as pessoas sejam educadas para comigo, por que eu não vou ser educado para com as pessoas? Se eu quero ser atendido como cliente, por que eu não atendo bem como atendente? Se eu quero que as pessoas tenham tempo para me ouvir, por que eu não tenho tempo para ouvir os outros? Se eu quero que as pessoas tenham consideração para comigo, por que eu não tenho consideração para com os outros? Assim, a prática da ressignificação desses valores morais contidas na oração do Evangelho tornam-se poderosas ferramentas de mudança íntima em nós. Vejamos agora, queridos irmãos, a quinta e última frase da oração. E não nos introduza em tentação, mas livra-nos do mal. Nesta frase da oração, aparece o sentido semítico, muito presente em línguas como o aramaico e o hebraico. E o aramaico era a língua que Jesus utilizava. O semitismo, ele amplia o sentido de permissividade das palavras. Por exemplo, qual o sentido semítico no trecho "e não nos introduzas em tentação"? Seria, por exemplo, não nos deixe cair em tentação ou não nos entregue à tentação. E qual o sentido semítico da palavra tentação? Vontade, ímpeto, sugestão, impulso, ou, como a psicologia nos explica, uma tentação é um desejo de gratificação imediata. Muito diferente do que a maioria de nós acredita, pois uma tentação não é algo bom e muito menos algo ruim. Tentação é apenas o desejo de uma gratificação imediata, que tanto pode ser um desejo de algo bom como um desejo de algo ruim. E é exatamente por essa razão que Jesus completa a frase, mas livra-nos do mal. Ou seja, se possível, meu Deus, me livre da tentação. Porém, se eu cair em tentação, ou seja, na vontade imediata de fazer algo, que pelo menos não seja de algo ruim. E o que é fazer algo ruim?
é querer fazer algo ilegal, desarmônico, inadequado, incorreto, irregular para consigo mesmo e para com o próximo. Assim, a prática da ressignificação desses valores morais contidas na oração do Evangelho tornam-se poderosas ferramentas de mudança íntima em nós. E, finalmente, é comum nós terminarmos a oração com a palavra em latim amém, que, quando aportuguesada, se transformou em assim seja. Portanto, amém ou assim seja possuem o mesmo sentido. Pronunciar uma dessas duas expressões é como colocar a nossa assinatura embaixo, dizendo: concordo com tudo que eu disse, como também faço tudo que eu falei. Por isso eu assino embaixo. E aí, finalizando, fica o nosso último questionamento da nossa exposição para refletirmos pelos próximos dias. Quantos de nós poderíamos assinar embaixo desta oração sem o risco de falsear as afirmações que estão contidas na oração do Pai Nosso? Reflitamos. Muito obrigado a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus esteja nos corações de todos nós e que possamos seguir nessa caminhada evolutiva sempre junto da espiritualidade de luz, de bondade e amor, sob a proteção de Deus, de Jesus, de Irmã Sheila e de todos os nossos amigos espirituais. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Fernando pela palestra da noite, rogando a Jesus que continue abençoando o irmão para que sempre traga os esclarecimentos necessários do Evangelho do Senhor. E agora, prezados irmãos, presentes a esta reunião virtual do Santo Espírito Irmã Sheila, chegou o momento de praticarmos o poder da mente através da oração. E assim vamos rogar que Jesus, a quem desde o princípio dessa reunião está nos abençoando e nos protegendo, para que permita que nós possamos dar início às atividades do passe virtual. Como os irmãos bem sabem, através da nossa mente, essa mente poderosa do pensamento conjugado, a atitude ativa, nós nos deixamos enlevar por esse momento bastante paz, de equilíbrio e de harmonia. E para que possamos verdadeiramente participar desta reunião virtual e do passe, nós rogamos a cada um dos irmãos aqui presentes que façam 2 movimentos respiratórios em bastante profundidade, inspirando pelas narinas, bem lentamente e profundamente. Vamos inalar o oxigênio, que é o hálito divino, que são as energias da vida terrena. Inspirando e expirando. Mais uma vez, inspirando
Espírito. Com esse procedimento, meus irmãos, nós adentramos as regiões aonde estão as energias do bem e do amor, aonde as mentes poderosas, os trabalhadores do bem atuam a benefício de toda a humanidade. São as energias cósmicas, de onde são auridas as nossas forças para atuarmos em todas as nossas atividades. Nesse estado de nível espiritual, conseguimos visualizar a figura meiga de Jesus, Mestre amado, o meigo Rabi da Galileia, que do alto do seu trono de luz está a transmitir para todos nós, originando do seu coração amoroso, energias positivas do bem e do amor. Energias quintessenciadas, multicoloridas, que envolve todo o nosso planeta Terra, envolve toda a humanidade, para que em cada coração o desejo da paz se torne perene, o desejo de servir seja uma constante no nosso dia a dia. E a nós em particular, as energias penetram nos nossos coronários. Esse centro de força que se encontra no alto das nossas cabeças. Vai fluindo em direção aos demais centros de força, envolvendo os órgãos tais como o cérebro, os órgãos da visão, do olfato, do paladar, os órgãos da audição. Segue em direção ao nosso laríngeo, fortificando e beneficiando todos os órgãos que estão vinculados a esse centro de força. E daí as energias vão em direção ao cardíaco, onde está o nosso coração. Visualizando o coração, envolvemos ele em muita luz. E a energia continua fluindo. Agora em direção ao nosso pâncreas e ao nosso baço. Vai em direção ao nosso estômago, ao nosso fígado, aos nossos intestinos, bexiga, rins, demais órgãos do aparelho reprodutor. E a energia retorna para o nosso coronário através da nossa coluna vertebral. E à medida que vai retornando, vai envolvendo cada órgão, glândula e célula em vibrações positivas do bem e do amor, em vibrações de saúde. A energia retornando envolve toda a nossa pele e também a nossa ossatura. Inspirando mais uma vez profundamente, agradecemos a Jesus por tudo que recebemos nesse momento. Rogamos, Mestre amado, para esse momento seguinte, porque os irmãos já trouxeram os seus cadernos de anotações, os cadernos de orações onde estão relacionados todos os entes queridos, encarnados e desencarnados. Meus amigos da espiritualidade, seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos, vão em direção a cada irmão que está sendo pensado neste momento, aos quais estamos direcionando as nossas mãos em direção ao frontal deles, para transferir essas energias que ora recebemos. Conseguimos visualizar que cada um
está sendo envolvido por essa energia de paz, amor, harmonia e saúde. E agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. E rogamos que permitas a esses benfeitores, os trabalhadores da casa de Sheila, incansáveis amigos, estão sempre nos socorrendo no nosso momento de aflição, para que magnetizem as águas que cada irmão trouxe para essa reunião. Que elas estejam em seus copos, nas garrafas, e que elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que, ao bebermos dela, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Mestre amado Jesus, antes de finalizarmos, queremos rogar que esses irmãos, em se aproximando de cada um de nós, possam dilatar as nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos estar mais sensíveis às intuições do alto, porque tanto necessitamos da fé, da esperança, da caridade, e visualizarmos o caminho que temos que percorrer, a fim de enfrentarmos todas as dificuldades dessa vida. E confiantes de que seremos atendidos nesse nosso pedido, nós mais uma vez nos agradecemos. E assim, meus irmãos, neste momento que chegou para encerrar as nossas atividades, em nome de Jesus, nós a iniciamos e queremos também fazer o encerramento da mesma. E é um agradecimento ao Mestre e à equipe espiritual da Casa de Sheila, e também à nossa querida irmã Sheila, por todas as benesses que temos recebido, por todo o apoio do plano espiritual, nos dando força, coragem, designação e fortificação da nossa fé. Fortificação da nossa fé na vida futura. Porque estamos aqui nesta terra para cumprir com desiderato o que seja a nossa evolução espiritual. Essa terra que é a nossa escola. Um dia voltaremos à verdadeira vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em vosso nome, Senhor. Encerrando essa reunião, desejamos que a vossa paz esteja em nossos corações agora. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque o Senhor